Pessoas, bom dia, boa tarde, boa noite. Sei lá que horas são aí na tua casa, sei lá se tu tá na tua casa, sei lá quem você é. Eu estou aqui na minha casa, meu nome é Ronaldo Laux, agora são 11 horas e 20 minutos. Estava eu corrigindo provas, sim, eu sou um professor, e um professor, nessa época do ano, vive o seu período mais deprimente da sua vida, que é o período de corrigir provas. Olha a quantidade de provas que eu tenho para corrigir os meus aluninhos queridos lá da Universidade Luterana do Brasil. Eu sou professor da UBRA, no campus de Carazinho, curso de Direito. Você que é meu aluno sabe do que eu estou falando. Sim, semana que vem entregarei as provas. Meu Deus do céu, preparem-se, mas não é disso que eu quero falar. Mas quem sabe o que é corrigir prova, se você é professor, sabe da tristeza que é corrigir prova. Porque é um período, quem gosta do que faz, quem é professor e ama o que faz como eu sou apaixonado por isso que eu faço. Eu sou coordenador também do curso de Direito e dedico 40 horas por semana nessa atividade, sendo que eu ainda trabalho nos outros turnos. Eu tenho uma empresa de consultoria, a Inteligere Educação, que é uma empresa de treinamento, de consultoria na área de comportamento humano, especialmente na área de comportamento humano. Trabalho com coaching, com programação neurolinguística e treinamento para formação de lideranças em empresas, faço consultoria, etc. E também atendo na Clinicer, trabalho com terapia, nas manhãs, em algumas manhãs, e também nos sábados. Então eu trabalho de segunda a sábado, praticamente todas as semanas, 3 turnos, loucamente, e de manhã, quando eu não estou lá, ou em uma empresa, ou lá na Clinicer trabalhando com terapia, com hipnose, eu trabalho com hipnose clínica lá na Clinicer, eu estou corrigindo provas, preparando minhas aulas, preparando palestras, enfim. De todas as atividades, a pior delas é corrigir prova. Porque corrigir prova é o período de depressão. Você está ali e você pega uma prova e acha que, meu Deus, eu estou arrasando como professor, eu dou aulas maravilhosas, e você tem a ilusão de que todo mundo está entendendo, e você vai corrigir a prova, você percebe que não. Então eu resolvi, depois de muitas provas, muitas correções, eu resolvi dar uma pausa para fazer uma confissão. E agora, se você é meu aluno, chega bem pertinho do teu celular ou do teu computador e pensa: meu Deus, uma confissão do professor Ronaldo. Chegou um momento realmente interessante, porque o aluno adora saber da vida íntima do professor. Só que não. Não é sobre a minha vida íntima. É uma confissão do meu mundo intelectual. Então eu vou desligar. Não desliga. Pô, se eu tivesse feito um dub mash agora, você estaria vendo. Então continua vendo. Essa confissão, na verdade, ela é muito mais importante para mim, e por isso que eu estou chamando de confissão, do que para você. Mas pode ser que através dela você aprenda alguma coisa. Então, por isso que eu fiz em vídeo. E fiz em vídeo para que você possa ver, mas além disso, para que eu possa verbalizar. Verbalizar o quê? Alguns conhecimentos que eu não tenho oportunidade de trabalhar em sala de aula. Eu sou professor num curso de Direito e trabalho lá na UBRA com Direito do Estado, com Ciência Política, Direito Constitucional, Hermenêutica. E sou advogado, hoje até não advogo, vivo mais para a área da docência ou para esses treinamentos, mas toda a minha carreira, eu já dou aula há quase 13 anos, eu descobri ao longo do tempo que um professor é, antes de tudo, um profissional da comunicação. E um profissional da comunicação que, de um modo decisivo, influencia no comportamento das pessoas, que são os alunos. E eu descobri uma verdadeira curiosidade, através de uma curiosidade a respeito da minha própria atividade, eu descobri uma paixão por essa coisa chamada comunicação, por esse elemento da vida humana
que literalmente torna comum, porque comunicação é tornar comum, significa isso, tornar comum. Tornar comum o quê? As vidas das pessoas. Comunicação ela é feita para conectar pessoas. Então, eu acabei me interessando e estudando muito esse universo da comunicação, esse universo do tornar comum, que muda comportamentos. E tanto estudei isso que acabei entrando nesses conhecimentos de programação neurolinguística, de hipnose clínica, enfim, e indo para terapia até. E o que eu quero falar hoje? Hoje vai ser o primeiro vídeo, sei lá se não vai ser o último, mas é um diário de bordo intelectual. Ou seja, eu vou relatando alguma coisa que eu li ou que eu percebi diferente sobre isso, sobre comunicação e comportamento. Em qualquer livro que eu esteja lendo, se você é meu aluno, você sabe, o livro que hoje mexe comigo é o livro, né, do George Martin. Né? Eu estou agora no livro 3, esse aqui é o 2, né? Eu já cheguei no 3 essa semana. E o livro 3 das Crônicas de Gelo e Fogo, né, que é a base para a série Game of Thrones. E eu lendo esses livros, me deu um insight de falar sobre o quanto é importante para ti literatura. E do quanto a literatura tem essa função de terapia para a tua vida. Tem uma professora lá na UBRA, que é uma professora que eu gosto muito, a professora Cristina Zanferrari. Infelizmente ela deixou de dar aulas na UBRA, até por uma questão particular dela, de tempo e de desejo de fazer outras coisas, mas é uma brilhante professora de língua portuguesa. A professora Cristina Zanferrari, ela desenvolveu uma ideia num artigo, e que eu incentivo ela muito a que ela vá adiante, chamada de literapia. E realmente a literatura é uma espécie de terapia. E eu quero mostrar isso com um paralelo entre literatura e hipnose. Não só a literatura, mas também o cinema. O professor Olavo de Carvalho, que é um dos meus grandes mestres, se não o maior mestre, eu tenho 2 grandes mestres. Eu sempre aprendi com um deles, o professor César Saldanha Souza Júnior. Quem é meu aluno sabe, sempre vai ouvir o professor César Saldanha Souza Júnior. Uma das coisas que eu mais aprendi, melhor aprendi com o professor César, era de que quem não tem mestres nunca será um. Quem não reconhece que tem mestres nunca será um. E com o professor Olavo de Carvalho, que é um segundo grande mentor, segundo apenas porque apareceu depois do professor César, há muitos anos. Aliás, hashtag Olavo tem razão. Para quem conhece o professor Olavo sabe do que eu estou falando. Mas o Olavo de Carvalho, ele demonstra num dos seus livros, que se chama Aristóteles em Nova Perspectiva, a teoria dos 4 discursos de Aristóteles, e nas suas aulas, nos seus cursos de filosofia, ele demonstra que desde a antiguidade, especificamente na antiguidade, no teatro grego, a literatura, não só a literatura, mas o drama, ele tem uma espécie de função terapêutica na cultura, na sociedade. Ele torna comum experiências, sentimentos, pensamentos. Ele permite que as pessoas criem condições de pensar sobre o mundo. Uma das maiores agonias do ser humano é não conseguir pensar aquilo que ele está sentindo. Ele não conseguir entender. Se você quer entender do que eu estou falando, é só você pensar. Se você está com uma dor em alguma parte no corpo, pensar numa dor física, tá? E dói. E a coisa vai piorando. E essa dor, nesse local onde você está sentindo dor, a cada dia torna-se pior.
E aí o que acontece? Você acaba indo no médico, ver o que você tem, e o médico olha para você e diz assim: não sei o que você tem. E quando ele fala que não sabe o que você tem e vai fazer uma série de exames para tentar descobrir, parece que a dor vai aumentando, porque vai te dando uma agonia de não saber aquilo que você tem. Você vai sentindo a dor e não consegue saber que dor é essa. Isso é a pior coisa que tem. Quando você sabe e tem um diagnóstico da sua dor, claro que o seu diagnóstico é muito ruim, você vai sentir, você vai sofrer por isso, mas o diagnóstico, por pior que seja, é o caminho da cura. Aí você vai buscar, você tem um diagnóstico, seja ele qual for, você vai num médico e aí você pede uma segunda, uma terceira, uma quarta opinião, e depois você tem todas essas opiniões e todas elas convergem, você vai para a cura. E aí você faz aquilo que tem que fazer. E aí, se o médico souber cuidar de você, você se cura. Pessoas, a nossa vida emocional, a nossa vida é similar a isso. Você vive experiências na sua vida de sentimentos. Só que você não sabe do que você sente. Não sabe que dor é essa emocional que está aí dentro de você. E quando você sente essas dores emocionais, sei lá, tédio, você está na sala de aula, eu vejo muitos alunos meus entediados, ou que não conseguem se concentrar, com problema de concentração, ou com problema, estão com raiva, ou estão sem paciência. Todas isso que eu estou falando são situações internas em que você se vê sem alternativa, se vê inflexível, se vê rígido, sofrendo, e você não sabe por quê. Aí é que tá, pessoas. E aí entra a literatura. A literatura, ela tem esse papel de terapia, porque ela permite fazer com que a gente viva através dos personagens, viva através da história deles os nossos sentimentos, as nossas emoções, as nossas sensações internas. E aí, quando você faz isso, você começa a entender aquilo que está dentro de ti. Pessoas, literatura é a melhor e mais barata forma de terapia que tu podes ter. Eu trabalho com terapia. Eu trabalho com hipnose. Hipnose é a forma mais rápida de você melhorar. É a forma mais fantástica de você melhorar e resolver uma série de problemas que você tem na vida. É intenso. É rápido. Pessoas são capazes de deixar certos vícios, por exemplo, deixar de fumar em 3, 4, 5, menos de 10 sessões. Sim. Pessoas são capazes de emagrecer muito rápido, de sair de uma depressão muito rápido. E existem várias linhas de terapia, mais longas, mais rápidas. Mas, para você se entender, para você se resolver no longo prazo e se construir enquanto ser humano, não existe nada melhor do que viver o universo dos personagens. É uma forma de terapia. Só para você entender o que eu estou falando, pessoas. Quando você está lendo um livro desses, você tem lá um personagem. Eu até em outros vídeos eu vou dar exemplos disso. Esse vídeo já está chegando a 15 minutos, eu não quero demorar muito tempo. Mas quando você vive a vida, eu gosto muito de dar o exemplo de um dos livros mais impactantes para mim, que foi o livro Crime e Castigo, do Dostoiévski. Você tem ali, eu não vou dar spoiler do livro, fica tranquilo, você tem ali a figura de uma pessoa que fez algo errado e que está se remoendo por dentro, querendo justificar essa coisa errada que ela fez.
e ao mesmo tempo louco da vida porque está sendo perseguido, ou porque acha que está sendo perseguido, ou que desconfiam dele porque ele fez essa coisa errada. Eu, quando li esse livro, eu lembrei das coisas erradas que eu fiz, porque todos nós já fizemos coisas erradas. Eu lembrei de lá, desde coisas importantes a coisas muito simples, coisas bobas de quando eu era criança. De quando, por exemplo, uma vez eu nunca me esqueço disso, eu vou contar uma coisa. Eu fiz um desenho, um desenho obsceno, quando eu era criança, lá na primeira, segunda, terceira, lá pela quarta série. Bem bobo, bem coisa de criança, na classe da minha professora. E lá, eu me lembro que a professora, meu Deus, quem fez isso? E colocou todos em fila, né? E todos tinham que dizer o que tinha acontecido. Pessoas, eu nunca mais tinha lembrado de que isso tinha acontecido. Eu só lembrei disso lendo Crime e Castigo. Raskolnikov, o personagem de Dostoiévski, que fez algo muito mais grave do que isso, e que ao longo da história sofre por causa disso. Procura justificar-se com base nisso. E eu lembro que eu fiz isso quando era criança, 10 anos, sei lá, 9 anos. Muito tímido, lá na primeira série, no ensino fundamental. Ou seja, lendo a história de Raskolnikov, eu acabei de fazer uma sessão de terapia e entender toda aquela culpa daquele episódio bobo lá da minha infância. Só para dar um exemplo íntimo, viu? Eu acabei falando da minha intimidade. Da minha vida. Então, assim, terapia é feita na tua vida através de literatura também. Eu digo também. Tu pode buscar a ajuda que tu quiser. A própria confissão que tu faz na igreja, com o teu padre, ou com o teu, enfim, seja lá que igreja for, da forma que for, é uma forma de terapia. Quando você tem um amigo que você confessa coisas, você está fazendo terapia. Mas as pessoas esquecem como é bom e como é mais rico fazer essa terapia com livros. Então essa é a dica que eu deixo hoje, do primeiro dia do diário de bordo intelectual deste professor, sem corte. Nós não vamos fazer cortes aqui, eu não vou fazer corte, não sou que nem, não tenho pretensão a ser um blogueiro, um PC Siqueira, ou sei lá quem mais aí, esse pessoal que faz vídeos muito editados, muito bem feitos e cheio da onda, né, e vídeos mais longos ou mais curtos, preocupações mil, não. Eu vou aqui só falar sobre alguma coisa, porque na verdade é o meu modo de conseguir desenvolver-me intelectualmente, como eu disse para vocês. Daqui dessa fala, daqui a pouco sai uma aula, uma palestra, algum treinamento, alguma coisa que eu faço no meu dia a dia. E eu preciso disso. Então, sei lá, de vez em quando eu vou aparecer por aqui dando alguma dica. Se for de bom proveito para você, ótimo. Se não for, também, ora, sei lá, a vida é tua. Ok? Prazer em te ver. Até a próxima.